Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula inaugural do curso de Economia da PUC-PR, aula inaugural do ano de 2021. Hoje a gente vai tratar um tema especial, um tema que está muito na pauta, bastante controverso também, que são as criptomoedas, e para isso a gente chamou um especialista nessa área. Então eu só quero dar um start aqui para primeiramente mostrar para vocês como vai ser a dinâmica desta webinar, desta aula inaugural, e aí a gente já entra com o nosso palestrante. Os estudantes de economia da PUC, por favor, não esqueçam de fazer check-in e depois o check-out para que possa ser emitido o certificado para vocês. Por quê? Porque isso vale como atividade complementar, tudo bem? Não pode esquecer isso, né? Então, a gente vai começar com o Bernardo Quintão, que eu já vou falar um pouquinho dele. Ele vai falar durante mais ou menos uma hora. Logo depois do Bernardo entra o professor Wilhelm Meiners para fazer considerações finais, e aí eu vou estar, enquanto isso, né, eu vou estar organizando aqui as perguntas, questionamentos de vocês, para no final eu trazer. Então, eu vou ficar de olho no chat, vou ficar acompanhando e vou deixar o Bernardo e depois o Wilhelm à vontade para falar, para, na parte final, a gente está respondendo as perguntas, debatendo, discutindo um pouquinho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso palestrante e já vou colocá-lo, daí já chamo ele para entrar no ar aqui, né? Então, o Bernardo Quintão é especialista em criptoativos e blockchain, ele é conselheiro e investidor em diversos projetos e empresas de tecnologia e atualmente é head de inovação no mercado Bitcoin. Ele vai fazer uma apresentação pessoal, né, e profissional melhor, né? Então, eu, antes de tudo, em nome da PUC, agradeço ao Bernardo por ter aceito esse convite. O Bernardo está lá na Bahia, né, e vai conversar com a gente de lá. Essa é uma das vantagens desse método, né, de fazer webinar assim pela internet. A gente tem essa vantagem de conversar com as pessoas em qualquer lugar. Então, eu vou passar a palavra agora ao Bernardo. Por favor, Bernardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao curso de Economia da PUC-PR. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado você, Jackson, pelo convite. Obrigado ao Adam, né, que fez essa ponte aqui com a gente. É um prazer enorme. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história e contar um pouco sobre a minha experiência, né, no mercado de criptomoedas. E é isso. Depois estou feliz aí de ter o professor Wilhelm também para bater um papo com a gente, tirar dúvida de eventuais, né, perguntas que a gente tem aí dos alunos. Já queria pedir para botar no ar aí a apresentação, se puder, para a gente usar bem o tempo aqui, ser bem objetivo. Eu estou acostumado a fazer essa apresentação desde 2015, mais ou menos, que eu costumo dar aula ou dar alguma palestra, algum curso sobre Bitcoin, né? Na época, lá em 2015, a gente falava muito de Bitcoin, e não tanto de blockchain, de ativos digitais. E essa apresentação ela foi evoluindo com o tempo, ela só foi adicionando slide. É bem interessante isso. Eu separei a ementa aqui dessa aula em 3 temas gerais, né? Então, primeiro, eu gosto de fazer um nivelamento, que é contar, né, explicar um pouquinho de blockchain, um pouquinho de Bitcoin. Depois, falar um pouco de digital assets, né, de ativos digitais, e o que eu acho que a gente está vendo de transformação do mercado financeiro e o que vai ser, na minha opinião, esse mercado financeiro do futuro, né, baseado em blockchain, em digital assets. E mais para o final, eu gosto de tocar superficialmente, bem superficialmente mesmo, em alguns temas que estão bem na moda, né? Estão bem em hype aí para quem acompanha cripto e blockchain, que é DeFi, CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies, NFTs, stablecoins, tokenização de outras coisas, de outros tipos de ativos. E aí eu gosto de fazer esse apanhado no final, assim, que eu acho legal. Mas para me apresentar um pouco, né, para a gente estar na mesma página aqui de por que eu venho falando disso e como que eu acabei caindo em Bitcoin, em blockchain, eu
eu morava em Curitiba, né? Cheguei até a fazer 3 meses de ciência da computação na PUC, quando eu tinha 17 anos ainda, mas larguei para estudar economia e relações internacionais e montei um escritório de investimento de 2007 até 2012, 2013, mais ou menos. Eu tive um escritório de investimento, cheguei a montar uma asset de administração, né, de fundos no mercado financeiro tradicional. Mas em 2013, 2014, eu comecei a me interessar muito por startup, por Bitcoin, criptoativos, empreendedorismo digital. E foi enfim, a gente costuma falar que é o crypto bug, né? Quando você é picado aí pelo mosquitinho do Bitcoin, dos criptoativos, é difícil de voltar atrás. E venho trabalhando, enfim, como entusiasta, dando palestra, investindo desde 2013, mas como profissão, assim, full time desde 2017. Eu estou em cripto. Hoje, na minha função principal, eu sou head de inovação no mercado Bitcoin. Sou advisor de mais 3 projetos de blockchain, de criptoativo, Iftify e a Hathor Network. E, enfim, tô montando mais algumas outras coisas aqui, tem bastante envolvido aqui no mercado. Eu acho legal começar respondendo uma pergunta, que é por que eu comecei a me interessar por blockchain, né? Com a minha experiência de mercado financeiro na época, e quando eu vi a primeira vez o Bitcoin, quando eu entendi a primeira vez por que uma moeda digital, né, na época a gente chamava de moeda virtual, né? Por que uma moeda virtual tinha dinheiro, valia alguma coisa? Por que as pessoas compravam e vendiam aquilo? Eu comecei a pesquisar e passei uns 3 meses enfurnado, assim, sem conseguir trabalhar direito, porque eu só ficava lendo, estudando, vendo vídeo e conversando com pessoas para entender mais o que era o Bitcoin. Na época existia uma outra criptomoeda, né, similar ao Bitcoin. O Bitcoin, obviamente, foi a primeira, foi a principal. Mas eu comecei a me interessar muito quando eu comecei a entender e perceber que talvez desse para usar a tecnologia do Bitcoin, que a gente chama de blockchain hoje em dia, para negociar ativos digitais conhecidos, né? Então, poder negociar ações de empresas, dívidas, sei lá, projetos imobiliários, né? As pessoas começaram naquela época a cogitar essas hipóteses, né? No futuro vai dar para negociar ações da Apple via blockchain, e aí eu ficava muito entusiasmado com aquilo, achava aquilo muito futurista, né? Eu, dentro de um mercado financeiro tradicional, mas já atuando há alguns anos, eu entendia os desafios para acessar, por exemplo, mercados em outros países. Eu queria ter lá, na época, eu queria fazer investimentos em startups nos Estados Unidos e era muito difícil de fazer. Então, eu achava muito legal a ideia de poder comprar um ativo global e negociar no final de semana, né? Enfim, acho que isso me entusiasmava muito. Então, só para, eventualmente, né, quem é aluno está começando agora a estudar economia, ou provavelmente a maioria de vocês é mais novo que eu, existiu uma época onde não existia Bitcoin. Quando acabava a bolsa, fechava às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não tinha mais nada para negociar. Tinha uns malucos que negociavam Forex, né? Mas mesmo assim não tinha muita coisa. Hoje em dia, né, final de semana, se você está meio entediado, você tem um monte de ativo aí para negociar. Mas vamos lá. Dito isso, eu gosto de começar por esse tweet aqui do Donald Trump, porque eu acho muito curioso como ele conseguiu, de fato, resumir em um tweet as principais críticas, né, do Bitcoin, né? Então ele diz lá que Bitcoin não é dinheiro, que é um ativo altamente volátil, baseado em ar, né? Então não tem lastro, né? Isso que ele está querendo dizer. E que não é regulado e, por conta disso, facilita a transação, né, de drogas, atividades ilegais, financiamento de terrorismo, né, e outras coisas ilegais. Então, de uma vez só, ele conseguiu tentar fazer várias críticas ao mesmo tempo. Eu gosto de começar por aqui,
que é pelo primeiro ponto, né? Se a gente está dizendo, pressupondo que o Bitcoin não é dinheiro, então o que é dinheiro? Né? No final das contas, se a gente acha que o Bitcoin é uma moeda digital, a gente precisa entender o que é moeda, o que é dinheiro. Né? E eu gosto de começar por aqui. Eu não sou professor de economia monetária, tá? Sou um curioso, né? Um entusiasta, né? Mas não sou professor de economia monetária, então já peço desculpas assim pela falta de referência bibliográfica e conceituação teórica mesmo. Eu vou dar uma visão muito pessoal aqui. Depois o professor Wilhelm, se quiser me complementar, fica muito à vontade, muito bem-vindo aqui a complementação mais teórica. Mas eu entendo que dinheiro, né, ou moeda, é um ativo como todos os outros, né, como qualquer ativo da economia, porém com algumas características próprias, né, com essas 3 grandes características que, quando presentes, a gente pode dizer que esse ativo ele é considerado dinheiro em maior ou menor grau. Né? Então, eu gosto muito dessa tese de que diferentes bens, diferentes objetos, diferentes produtos podem ser considerados dignos em maior ou menor grau. Tá? E essas características são, né, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Então, para a gente poder começar a responder se um Bitcoin é dinheiro ou não é dinheiro, a gente tem que começar por aqui. Tentar entender se um Bitcoin serve como meio de troca, se ele serve como unidade de conta. Para quem não sabe o que é unidade de conta, é como a gente dá valor a outros bens, outros produtos, né, outros serviços. Né? Então, se eu tenho aqui um mouse, meu mouse custa R$50, o real está servindo como unidade de conta. Né? Se ele custa $10, o dólar está servindo como unidade de conta. Né? É um denominador comum entre diferentes bens, né? Facilita a troca. Né? E aqui embaixo eu deixei alguns conceitos que são conceitos que eu acredito. Tá? Eu acredito que o dinheiro é uma tecnologia, né? Uma tecnologia social, e ao longo da história a gente evoluiu como diferentes tecnologias. À medida que a tecnologia vai evoluindo, o dinheiro também foi evoluindo como tecnologia. Eu entendo que o dinheiro é também uma ferramenta de alocação de recursos, né, e por isso que ele é muito importante na economia de mercado, principalmente. Né? E eu gosto muito da ideia de que o dinheiro é uma forma de transportar riqueza no tempo e no espaço. Né? E essa frase aqui, obviamente, não é minha, eu acho que a última vez que eu li foi o Elon Musk, eu não sei se ele leu de algum outro lugar, mas a minha referência é o Elon Musk aqui. Ou seja, né, a gente usa o dinheiro para poder transportar a nossa riqueza, o que a gente gerou, trabalho acumulado, seja lá o que a gente queira chamar, tanto geograficamente no espaço, quanto no tempo. Né? Então, enfim, para quem está entrando agora em economia, vocês vão estudar muito isso aí. E aí aqui, assim, eu entendo que na história da economia monetária tem algumas perspectivas diferentes, né? Eu acredito que o dinheiro nasce do crédito, tá? É só uma perspectiva pessoal mesmo. Tem gente que entende de outras formas. E aí, falando um pouquinho da evolução tecnológica do dinheiro, né? Como eu comentei, eu acredito que o dinheiro é uma tecnologia social. Historicamente, essa evolução ela não é histórica cronológica aqui, mas eu acredito que essa é uma boa forma de entender a evolução do dinheiro como tecnologia, né? Então, nas primeiras sociedades, nas sociedades mais primitivas, a gente tinha lá commodities, né, como açúcar, sal, objetos super primitivos, né, como conchas, pedras, etc., que serviam como facilitadores de escambo e como dinheiro, né, como meio de troca. Depois a gente evoluiu para os metais preciosos, né, ouro, prata, bronze, e depois para cunhagem de moedas baseadas em metais preciosos. E mais recentemente, que é o padrão que a gente usa até hoje, né, o dinheiro na forma de papel, o dinheiro na forma eletrônica, né, com cartões de crédito, e o dinheiro principalmente aqui na forma de crédito. E aí, aqui eu faço só um parênteses, por que eu estou falando que isso é uma evolução tecnológica, né? Não necessariamente cronológica, porque o dinheiro como papel moeda,
ele também ele não é tão recente assim. Então, essa imagenzinha meio rosa, meio laranjada, diz que, né, a pesquisa diz que é já um tipo de papel moeda numa dinastia chinesa, dinastia Tang, se não me engano, há sei lá quantas centenas de anos atrás, mas mais de 1.500 anos atrás, onde já existia papel moeda e, segundo a história diz, deixou de acontecer, assim, durou uns 200 anos, eu acho, pelo que eu me lembro, e acabou por problemas inflacionários, porque o papel moeda era crédito, não tinha lastro em nada, imprimiram muito e desvalorizou a moeda, e aí essa economia, do jeito que ela foi formada, foi para o saco. E aí, na minha opinião, aqui a gente está na beira de uma mudança de paradigma tecnológico, tá? Então, eu entendo que o Bitcoin, as criptomoedas, o blockchain é a tecnologia que está permitindo que a gente crie um novo tipo de dinheiro e um novo tipo de sistema financeiro, um novo tipo de mercado de capitais, diferente. Historicamente, assim, é uma mudança né, de centenas de anos. Né? Não é uma mudança, melhorou uma coisa instrumental, né? É uma mudança histórica de longo prazo, assim, que também vai demorar décadas para, de fato, se consumar. Tá? E aí aqui, faço só um parênteses desde já, de que quem depois for estudar um pouco melhor, né, com certeza vocês vão aprender isso com muito mais detalhe, mas até o começo da Primeira Guerra, né, o dinheiro emitido nas principais economias do mundo era lastreado em ouro, né, era o padrão ouro. Né, então, para cada pounds, dólar, etc., emitido, você tinha uma determinada base, estoque de ouro lastreado, né, dando lastro para aquela emissão. Isso caiu depois da Primeira Guerra, a gente vem com Bretton Woods e etc. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu acho super interessante. Por que eu toco nesse assunto aqui? Porque para a gente, do ponto de vista de entender o que é o Bitcoin, essa tese monetária precisa ser entendida. Você só entende a cabeça de alguém que compra Bitcoin depois que você entende a história da economia monetária recente, o sistema monetário, o sistema financeiro global, etc. Por isso que para mim é importante já começar mencionando o Bretton Woods, padrão ouro, esse tipo de coisa. E aí, falando um pouco dessa mudança de paradigma, né? Se existe alguma coisa mudando, o que está mudando? Na minha opinião, a gente está vendo uma mudança histórica que muda a organização do sistema. Né? Dado esse sistema monetário desses últimos séculos, vamos resumir aqui, do sistema atual, que hoje é lastreado no dólar, né, e por consequência no Fed, né, no Federal Reserve, no Banco Central americano, a gente tem um sistema que é mega centralizado, né? É o Banco Central americano que imprime dólar e hoje não tem mais lastro, né? Desde o fim do padrão ouro, imprime quantos dólares quiser. E os outros bancos nacionais e regionais, né? Então aqui o nosso Banco Central brasileiro, o Banco Central europeu, o Banco do Japão, etc., mantém reservas em dólar, principalmente, né? E cada um dos seus países, cada um das suas regiões também controla os sistemas financeiros monetários locais regionais, né? Então, debaixo do Banco Central do Brasil, a gente tem o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa e os grandes bancos que emitem dinheiro, né? Reserva fracionária, multiplicador bancário, tem várias coisas aqui importantes para a gente entender. Mas, na base do sistema, o que eu quero dizer aqui, né? Que a gente sempre dependeu, historicamente, né, dentro desse sistema, a gente depende sempre de autoridades centrais. Né? Então, seja um imperador, seja um rei, seja um banqueiro central, a gente depende do controle da base monetária, do controle né, da economia monetária por uma autoridade central, né, que controla agentes, que controla instituições, que, por consequência, controlam o nosso dinheiro, né? O dinheiro que tem lá no banco, depositado no Banco do Brasil, é supervisionado pelo Banco Central, que é supervisionado, de certa forma, não supervisionado, mas né, tem uma hierarquia aqui, de alguma forma,
pelo Fed, né, pelo Banco Central americano, e por órgãos multilaterais também, FMI, Banco Mundial, tem várias coisas aqui que também acontecem. E na última coluna aqui na direita, a gente também vê algum tipo de centralização, ou pelo menos de monopólio, de oligopólio, nos mercados de capital, né? Então, as grandes bolsas, né, do mundo, a Nasdaq, a NYSE, são controladas pela ICE, né, que é uma holding das maiores bolsas de valores do mundo. A B3 no Brasil tem claramente, né, um monopólio de ações e valores imobiliários no mercado brasileiro, e vale se questionar, né, se faz sentido ter monopólio, se não faz, por que existe, por que não existe. E eu acho que isso está mudando, né? Então, essa é o ponto de partida aqui. Como que começa essa revolução, né, essa mudança de paradigma? Ela começa nesse paper que tem disponível nesse site aqui embaixo, que é o bitcoin.org. É um paper de 8, 9 páginas, escrito por um pseudônimo, né, uma pessoa que a gente não sabe, um grupo de pessoas que a gente não sabe quem que foi, né, autodenominado Satoshi Nakamoto, e explica o que seria uma rede descentralizada, né, peer-to-peer, né, ponto a ponto, de um dinheiro eletrônico, né, um dinheiro digital. E eu fico até emocionado, assim, cada vez que leio esse paper, vale a pena ler. Você lê ele, você já consegue pegar que é alguma coisa revolucionária mesmo, é uma mudança histórica, né, na civilização. Então, eu gosto de começar por aqui, assim, para a gente entender que isso surgiu lá em 2008, 2009, e depois que o paper foi lançado, foi divulgado nas redes dos cypherpunks, os CryptoPunks, etc. E a rede começou a rodar. Então, uma rede distribuída, descentralizada, que roda, né, de forma open source, né, todo o código do Bitcoin é open source, qualquer um pode fazer parte, qualquer um pode se conectar, qualquer um pode minerar o Bitcoin na rede, e qualquer um pode verificar e auditar as transações que estão acontecendo nessa rede. Quando eu comecei a estudar Bitcoin lá atrás, em 2013, a gente não chamava de blockchain, tá? Então isso é uma coisa que é curiosa, assim, eu gosto de mencionar só pelo fato, por ser curioso mesmo, mas o blockchain, ele é uma das tecnologias que permite que o Bitcoin aconteça, que o Bitcoin seja criado, né? Então, o Satoshi foi lá e juntou várias tecnologias que já existiam para criar um dinheiro digital, né? E tem até, eu tinha um slide aqui anterior que eu puxei, mas que isso aqui é o resumo de uma tese, de um problema matemático que chama o problema dos generais bizantinos. Quem quiser ir mais a fundo, dá uma pesquisada aí no que é esse problema, que é bem interessante de entender. Mas o paper do Satoshi e a criação do Bitcoin resolveu esse problema matemático, que é um problema basicamente de consenso. Como que a gente pode, numa rede que não tem uma autoridade central, confiar que as transações e os valores, né, transacionados, os saldos dessas contas na rede são verdadeiros, né? Então, eu aqui, Bernardo, resolvo mandar um Bitcoin para o Jackson. Como é que o Jackson consegue ter certeza de que eu tinha um Bitcoin para ser mandado para ele e que eu, de fato, mandei essa transação, que essa transação foi confirmada numa rede distribuída, sem necessariamente ter um servidor central do Banco Central, da Visa, da Mastercard, sei lá quem, para verificar que essa transação, de fato, ela pode ter acontecido, né? Que é o que a gente chama também de problema do double standing, do double spending, do gasto duplo. Mas, basicamente, de uma forma superficial, o blockchain é uma tecnologia baseada, né, em encadeamento de blocos onde são gravadas transações, tá? E aí tem outras 3 tecnologias principais, na minha opinião, tá? Tem outras tecnologias envolvidas, mas essas são as 4 principais, na minha opinião, que são o mecanismo de consenso, o fato de ser uma rede peer-to-peer e o fato das carteiras serem criptografadas. Isso também pesa bastante, tem um impacto bem relevante. Eu vou pular um pouco da parte técnica, porque eu quero tentar ser mais breve aqui.
Então, peço desculpas para quem queria entender. Quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta mais técnica, pode perguntar, que eu tento responder aí para o final. Mas eu queria dar uma acelerada para poder abordar outros temas aqui. Então, para a gente entender, né, a pergunta que a gente começa a se fazer, né, se o Bitcoin tem valor como moeda de troca, se ele serve como reserva de valor, se ele serve como unidade de conta, será que ele tem características de dinheiro, né? Será que as características que ele tem como dinheiro são melhores ou piores do que o dinheiro que a gente conhece hoje? Ou seja, será que, se a gente fizer uma analogia, né, o e-mail é melhor do que o correio tradicional, mandar uma carta pelo correio? E aí a gente tem que se perguntar, será que o Bitcoin, sendo o e-mail nesse caso, é melhor do que o correio tradicional? E aí a gente, enfim, tem que pressupor que o dinheiro tradicional é o correio e o Bitcoin é o e-mail e parar para pensar se isso de fato faz sentido ou não. Também vou passar um pouco. Esse é o gráfico da base monetária do Bitcoin. Em resumo, o Bitcoin tem uma base monetária limitada, finita. Vai existir no máximo 21 milhões de Bitcoins na história, né? Nunca vai passar de 21 milhões. E muita gente acha que por conta dessa escassez, dessa base monetária limitada, codificada no código, né? Então, desde o lançamento, essa base já era previsível. Muita gente acredita que por conta disso, o Bitcoin é uma boa reserva de valor e por isso ele sobe de preço em relação ao dólar, em relação às moedas tradicionais, né? Então, isso é uma parte importante também da tese do Bitcoin como dinheiro, talvez aqui menos como uma moeda de troca, menos como uma unidade de conta, e mais como uma reserva de valor, tá? E aí eu gosto muito desse meme, que e tem um lance aqui que também é uma metalinguagem aqui, digamos assim, né? O meme faz parte da internet e o Bitcoin, por ser um ativo puramente digital, criado por nerds, né, na internet, tem muito a ver com memes, tá? Então, parte do que está acontecendo hoje com várias criptomoedas, né, como Dogecoin, etc., surge no submundo da internet e tem a ver com memes também. E eu gosto muito desse meme, que é como que pensa um Bitcoiner, né? Então, é aquela coisa do Globo Repórter, né? Como pensa, o que come, né? Onde mora, é um pouco disso, assim, né? Então, a gente tem claramente uma divisão hoje forçada, né? De pensamento aqui, né? Os Bitcoiners e os no-coiners, né? E o professor Jackson aí me contou agora com o professor Wilhelm que vocês fazem aí no curso, né, um debate, né, entre os no-coiners e os Bitcoiners. Eu fiquei super curioso para ver como é que de repente, assistir o próximo. Eu não vou passar cada item aqui, mas acho legal né, explicar que existe uma racionalidade, uma mentalidade, uma cultura Bitcoiner, e existe uma cultura mainstream, e do ano passado para cá ficou muito forte a cultura Bitcoiner começando a entrar no mainstream, e eu quero começar, talvez, trazer uma reflexão de por que isso está acontecendo, tá? Então, eu gosto muito desse estudo aqui. É um professor que, há uns 2 anos atrás, 3, fez um estudo de correlação entre incerteza global e o preço do Bitcoin. Então, dá para ver que o gráfico aqui é em 2019. Eu entendo que isso, de uma certa forma, é a base de boa parte de como pessoas que compram Bitcoin como reserva de valor pensam, né? Como um hedge contra incertezas globais, ou contra a desvalorização do dólar, das moedas locais, riscos, né, inflacionários, riscos econômicos, riscos bancários, né, por exemplo, que a gente viveu no Brasil na década de 80, 90, né, com mudanças de várias moedas, né,
hiperinflação, haircut, né, de contas, né, sequestro, né, de contas, né, um dia um governante resolve acordar e fala assim, agora você só pode sacar R$10 da sua conta, se vira. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu em Chipre nos últimos 30 anos, né? E continua acontecendo, né? A Argentina a gente vê recorrentemente alguma coisa desse tipo, pelo menos, algum tipo de controle, né, monetário. A gente vê na Venezuela, a gente vê, enfim, em diversos países aí pelo mundo. E aí, quando eu dei uma atualizada nessa palestra em 2018, 2019, foi no final de 2018, começo de 2019, eu mostrava esse gráfico. O Bitcoin surgiu em 2008 e 2009, né, pós-crise do subprime, e o começo do quantitative easing, né, das políticas heterodoxas aí de emissão monetária. Onde a gente vê, né, nessa faixa mais sombreada, né, que é a faixa da recessão de 2008, o começo explosivo da emissão monetária, da base monetária americana, né? E aí eu contava essa história, e o Bitcoin nessa época devia estar, sei lá, uns $10.000, acho, $7.000, $5.000, não lembro de cabeça. E a gente falava, olha, não sei, talvez de repente daqui a um tempo venha alguma crise e essa base monetária vai crescer, e a gente não sabe, porque pode acordar lá o Fed e o comitê e o banqueiro central, sei lá, pode acordar lá e resolver imprimir mais dinheiro para salvar a economia e tal. Né, mal que venha o Covid, e foi o que aconteceu, né? O que a gente vê acontecendo com a pandemia, né? Obviamente ninguém espera que uma pandemia aconteça, ninguém quer, né? É muito ruim para todo mundo, mas a reação, né, dos bancos centrais tem sido imprimir mais dinheiro, e muita gente que compra Bitcoin, né? Meu único ponto aqui é explicar que muita gente compra Bitcoin como um tipo de reserva, como uma proteção contra uma possível crise inflacionária, desvalorização da base monetária americana, esse tipo de coisa. Mas isso não é novidade, né, na história. A história, né, a gente pesquisando, né, um pouco, sendo curioso, assim, você vai vendo que a desvalorização das moedas é uma coisa recorrente, assim, ela acontecia. Tem um livro muito legal do Nikolai Oresme, se não me engano, que eu esqueci o nome agora, mas que conta um pouco da história da economia monetária na Idade Média, né? É bem legal. E ele conta como os reis falsificavam moedas e fraudavam os seus tesouros, né? Na época, né, mercantilista, todo mundo negociava ouro, etc. Os reis tinham lá os seus tesouros e eles falsificavam aquilo para financiar guerras. E né, a Libra, né, o Pound, que é a moeda mais antiga em circulação no mundo hoje, né, tá aí desde 1800 e alguma coisa, desvalorizou só um pouquinho. Assim, é só esse gráfico que vocês estão vendo, que é o gráfico de 100 pounds ajustado à inflação ao longo aí de 200 anos, né? E é curioso como começa de fato a crescer no fim do padrão ouro, né? Então é 1939, 1940, por ali, mas tem um fato muito relevante, que é a crise do petróleo na década de 70. E aí eu não vou entrar nisso, até porque eu não entendo tanto, mas com certeza vocês vão estudar isso mais do que eu. E só para tropicalizar aqui, para a gente trazer para o debate para o nosso país, isso, né, acontece no Brasil desde sempre também, e o real, apesar de ser uma moeda que é super sucesso, né, a gente estuda e realmente foi incrível o que a equipe do Plano Real fez, mas mesmo assim, né, o que eram R$100, né, no lançamento lá em 94, hoje equivalem a R$15, né? Então é uma desvalorização porque a gente tem uma inflação alta no país, né? A gente não percebe, e a gente até, muito provavelmente, todo mundo aqui tem um
um acesso muito maior do que a classe mais baixa, né, as classes mais baixas. A gente consegue até reajustar nosso poder de compra, né, fazendo investimento, né, poupança, Selic, CDB, etc., bolsa e tal, mas o nosso dinheiro perde muito valor e a gente não percebe o quanto, né? 3% parece pouco, 4% ao ano parece pouco, 5% ao ano já começa a assustar, mas na verdade 3, 4% ao ano é bastante coisa, né, quando acumula no tempo. Então é isso, assim. Então, tudo isso para dizer, né, que existe uma descrença no sistema financeiro, tá? Compartilhada por boa parte das pessoas que acreditam no Bitcoin como reserva de valor. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Não acho que todo mundo tem que trocar todo o seu patrimônio por Bitcoin, não é isso, mas acredito que pelo menos um pedacinho faz sentido, né? Eu tive pai economista, avô economista, e eu tenho um pouquinho disso na família, assim, dessa coisa de guardar dólar, ter reserva de emergência, né, ter, de repente, alguma joia de ouro, né, essas coisas assim, ter um pouco de ouro guardado, enfim, acho que a boa parte das pessoas que acreditam no Bitcoin fazem esse raciocínio, tá? E muita gente que tem muito dinheiro e cada vez mais gente que faz gestão de muito dinheiro hoje, né? Então, estou falando aqui de BlackRock, Sachs, JP Morgan, né? Os maiores gestores globais, os maiores bancos de investimento do mundo hoje recomendam pelo menos uma parcela ínfima de 1%, 5% do teu patrimônio em criptoativos. Especificamente Bitcoin, né? Mas, enfim, é isso. E aí, o que acontece depois do Bitcoin? Acontece uma coisa muito legal, que é esse cara estranho, que chama Vitalik Buterin, um russo-canadense, na época com seus 18, 19 anos de idade, acho, ele era super novinho, propõe a criação de um blockchain, né, uma nova criptomoeda, uma nova rede para outras coisas. Então, ele queria criar um blockchain que você pudesse programar software nesse blockchain e subir softwares inteligentes e criar aplicações distribuídas num grande computador distribuído global. Então, ele propôs a criação do Ethereum lá em 2014, fez um crowdfunding, que foi o segundo maior crowdfunding da história até então, em 2015. Em 2016, ele lançou a rede do Ethereum, um ano e meio depois de ter feito o crowdfunding. E aí, foi muito interessante que em 2017, 2018, a gente começou a ver um boom de uma coisa chamada ICO, né, que é um acrônimo que significa Initial Coin Offering, é um trocadilho com IPO, né, Initial Public Offering, ou seja, várias pessoas começaram a emitir ativos digitais, né, usando a rede Ethereum, a gente chama de tokens, tá? Programados nesses contratos, nesses softwares inteligentes, e captar dinheiro com isso. Então, as pessoas iam lá, faziam um projeto, chamava de XYZ Token, botava num site, botava um endereço para levantar dinheiro, as pessoas mandavam Ethereum, né, alguma moeda para aquele endereço, e em troca você recebia o token daquele projeto, e esse token era listado em corretoras, em exchanges, e especulação rolando solta, captação rolando solta. Esse mercado captou mais de 6 bilhões de dólares em 2018, acho que 5 bi em 2017, 6 em 2018, se não me engano. Foi, no total, acho que foi uns 17 bilhões nos primeiros meses, assim, nos primeiros anos. E foi muito perto, às vezes tem gente que acha que é até maior do que o mercado de venture capital nos Estados Unidos. Acontece que foi uma bolha, né? Provavelmente muitos de vocês acompanharam alguma coisa na mídia, né, na imprensa. Por conta disso, o Bitcoin e o Ethereum e outras moedas subiram muito nessa época, mas foi uma bolha, né? Vários projetos quebraram, vários projetos eram fakes, né? Eram scams, eram fraudes, e muita gente perdeu dinheiro, porém, alguns projetos de fato eram sólidos, continuaram e hoje estão indo super bem, e outras pessoas se juntaram ao mercado por conta disso,
muita gente percebeu que com a capacidade de você levantar dinheiro global via tokens, via blockchain, você conseguia, de fato, estar fazendo uma coisa que você não consegue fazer no mercado financeiro tradicional, e muita gente começou a se perguntar, né, o que mais dá para fazer com essa tecnologia. E aí veio várias tentativas de resposta e várias ideias. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre stablecoins, sobre DeFi, sobre CBDCs. Mas antes, eu gosto de parar para fazer uma reflexão sobre o mercado financeiro tradicional, onde a gente está no mercado financeiro tradicional do jeito que ele é hoje, né? E aí eu boto essa imagem aqui de uma fortaleza isolada, né, num lago, né, impenetrável, indestrutível, para dizer que hoje quem quer, né, fazer um investimento, por exemplo, numa ação da Bolsa de Tóquio, vai ter um desafio enorme, né? Eu, como investidor brasileiro, tenho muito mais acesso à bolsa brasileira, algum acesso, está ficando mais fácil, né, mas algum acesso à Bolsa Americana, comprar ações da Tesla, da Amazon, do Google, etc. Melhorou muito nos últimos 2, 3 anos, né, com algumas startups, né, tipo Avenue, etc. Mas se eu quiser comprar uma ação da Bolsa de Hong Kong, eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Porque os mercados, como a gente comentou um pouquinho lá no começo, os mercados financeiros, os mercados de capitais, eles são muito centralizados e segregados, né? Para eu comprar uma ação na Bolsa da Argentina, aqui na Merval, que é aqui do lado, eu tenho uma dificuldade enorme, né? E será que precisa ser assim, né? A grande questão é essa, né? Por que é assim? Qual o incentivo dos mercados se manterem assim, do mercado tradicional se manter assim? E por que não é mais fácil, né? Por que não é mais acessível, né? E aí eu acho legal, assim, acho que eu vou pular, na verdade, porque eu não tenho muito tempo, eu queria avançar um pouco. Mas eu acho legal a gente pensar na analogia do que aconteceu com a internet em relação à comunicação, né, aos jornais, à imprensa, o que aconteceu com a internet em relação a viagens, por exemplo, né, a turismo, né? Hoje você consegue comprar uma passagem, reservar um hotel de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, final de semana, só pela internet, né? Mas isso não aconteceu ainda no mercado financeiro. É simples assim, né? Se você tem uma startup que quer levantar dinheiro, você levanta dinheiro com investidores do teu país, da tua cidade, do teu bairro, talvez, mas é muito difícil levantar um dinheiro com investidores de outro continente. E aí, em relação ao mercado de cripto, de blockchain, a gente já acha que a gente está começando a ver o começo do early majority, né? Esse é um gráfico bem conhecido do pessoal de tecnologia, que é um gráfico de adoção de mercado, né? Então, no começo a gente tem os early adopters, né? O early market, depois os early majority, o late majority, os laggards, né? No final. Eu acho que a gente está começando a mudar aqui de patamar. E aí, para tocar um pouco num assunto que para mim é muito interessante, assim, é o que eu realmente acho muito legal no mercado, que são as pessoas, os projetos que estão começando a usar o blockchain para emitir tokens com lastro em ativos reais, né? O que a gente chama de security tokens, STOs, né? Ou seja, você emitir um token que tem lastro em uma ação de uma empresa, em uma dívida, uma debenture, ou um projeto imobiliário, alguma coisa assim. E com isso, a gente está vendo essa mudança de paradigma começar a acontecer, né? Pessoas e projetos emitindo tokens com lastro em alguma coisa, e com isso gerando acessos para investidores de outros países, dando mais liquidez para ativos que teriam pouca liquidez, ajudando, né, investidores a terem uma diversificação maior de risco e, de fato, descentralizando as redes, né? Então, ao invés de você fazer um IPO numa bolsa no Brasil para investidores brasileiros, você consegue emitir um token e captar de forma global. Em 15 minutos você pode talvez ter, né, investidores do mundo inteiro ali alocando dinheiro em projetos. E aí eu gosto muito de trazer o case do BTG Pactual, porque eu tive uma proximidade com eles, né, na oferta que eles fizeram.
E para mim foi super revolucionário. Eles foram o primeiro banco de investimento do mundo a emitir um token usando blockchain, a rede Ethereum, e esse particularmente é um token lastreado em operações de real estate, né? Enfim, tipo, um case assim, super legal, super revolucionário. Eu tenho orgulho de falar que foi um banco brasileiro a fazer essa oferta. Mas, obviamente, não é só o BTG que está nisso, né? A grande maioria das bolsas e bancos de investimento. Preciso até atualizar esse slide aqui, porque depois que eu fiz esse slide, foi em 2019, mais ou menos. Vários outros bancos já estão no mercado, né? O Goldman Sachs, e, enfim, tem muita gente grande aí em digital assets hoje. Eu gosto de trazer outro caso aqui do mercado Bitcoin, né? Para puxar um pouco de sardinha para casa aqui, né? Mas não também, assim, para mostrar que a gente não deve nada a ninguém no restante do mundo, tá? A gente fez mais ofertas de tokens com lastro em ativos reais do que qualquer outro player global, tá? E a gente tem mais liquidez proporcional do que a maior exchange de ativos digitais dos Estados Unidos. Então, ajustado ao valor dos tokens, né, ao valor de mercado dos tokens, a gente negocia bem mais. E eu acho que os tokens que a gente lançou têm ativos muito mais legais também. Então, minha modesta opinião aqui, para citar o exemplo, né, dos precatórios. Os precatórios são títulos exóticos, né, de dívida contra o governo, né, tanto estaduais, municipais, quanto federal, que, em geral, pouca gente tem acesso, né? Ou você tem que ser muito rico, ou você é um banco, ou você é uma tesouraria, um fundo de investimento, e você vai comprar precatórios de milhões de reais, né? No mercado super líquido, de balcão, e agora, com uma quantia bem mais modesta, aí, R$ 100, você consegue comprar um token que representa uma cessão parcial de um precatório que existe no mercado, né? Tudo feito dentro da lei, né, com respeito à CVM, né, às leis de valores imobiliários, etc. Não tem pegadinha, não tem nada de errado aqui, tem lastro em tudo, é muito legal ver esse tipo de operação. E aqui é Brasil, né, cara, é made in Brasil, eu fico muito orgulhoso de fazer parte aqui desse time que faz isso. Tem um outro token que eu gosto muito, sou muito fã, que é um projeto que eu sou advisor, que é o token da Moz Earth. A Moz está fazendo bastante barulho aí, patrocinou o Flamengo agora, então se vocês olharem lá na Libertadores, acho que ontem teve jogo, né? Eu não assisto, mas acho que ontem teve jogo. A meia do Flamengo agora tem o símbolo da Moz, que são tokens lastreados em créditos de carbono. Então, 1 tonelada de carbono que deixa de ser emitido, né, na atmosfera, vira um crédito de carbono, e na plataforma da Moz vira um token que pode ser negociado em várias exchanges hoje, inclusive no mercado Bitcoin. E isso ajuda a gente, como humanidade, a combater as mudanças climáticas e o desflorestamento da floresta amazônica, que é só uma coisa pouco importante, né, na nossa realidade aqui hoje. Hoje é o Dia da Terra, né, nosso presidente está lá levando esporro de metade do mundo na conferência, mas o mercado está ajudando a resolver esse problema. E para mim, pessoalmente, tenho um carinho enorme por isso, pela tese econômica aqui também, né? Quando a gente pensa na poluição, no desmatamento, né, em evitar um colapso ambiental global, a gente está falando de externalidades econômicas negativas, distribuídas, né, de bens públicos, de bens comuns, né? Existe um conceito, com certeza alguns de vocês já conhecem, que é da tragédia dos comuns, né? Aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então é difícil preservar o que não fica claro de quem é a propriedade, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. E muitas vezes o governo é ineficiente em resolver isso. E eu acho que por conta do blockchain aqui, a gente está conseguindo ter uma iniciativa que ajuda a resolver isso, né? Um token que negocia globalmente, que ajuda a trazer preço, a dar preço para quanto vale ter floresta de pé versus ter floresta derrubada. Eu acho isso genial, assim, acho uma coisa super legal
recomendo aí todo mundo dar uma pesquisada e ver o que está acontecendo. Falando um pouquinho de stablecoins, que é um tema que começou a crescer lá em 2017 e explodiu ano passado, né? Assim, explodiu de multiplicar por 10 vezes, né? Então, o valor das stablecoins era, sei lá, 5 bi de dólar no mercado, tinham 5 bi de dólar em stablecoins. Hoje já são, sei lá, mais de 50, 100 bi, eu não lembro de cabeça. Não são 50, vai. Eu tenho até um typo aqui. Na verdade, no SDC não são 40, são 4 bi em capitalização de mercado. Depois eu edito. Mas, enfim, o que são stablecoins? Stablecoins são criptomoedas com lastro em ativos reais estáveis, né? Entre aspas, estáveis aqui, né? Por isso que a gente chama de stablecoins, né? Então, um token que representa $1, ou um token que representa ouro, ou um token que representa R$1, €1, etc., né? Facilita na hora de você negociar Bitcoin, ao invés de você precisar, quando você não quer ter o Bitcoin na tua carteira, que você quer ter, né, você quer rebalancear sua carteira, fica mais fácil você transformar por um outro token, muitas vezes, do que você trocar pela moeda de fato, não ter que vender para alguém, fazer um saque num banco, alguma coisa assim. E futuramente, né, depois de um tempo, começou a acontecer o mercado de DeFi, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. Agora já. Então, com as stablecoins, a gente começou a ver vários projetos e empresas começando a prestar serviços financeiros usando blockchain como tecnologia. Então, o que é DeFi, né? Decentralized Finance, né? Finanças descentralizadas. Então, hoje, por exemplo, você tem empresas e protocolos, aplicações, onde você consegue fazer um empréstimo direto no blockchain, direto com um protocolo. Não existe um banco ou uma fintech fazendo um empréstimo para você. Você bota um ativo como colateral e faz um empréstimo direto num protocolo, num contrato inteligente que roda numa rede blockchain, né? A grande parte roda na rede Ethereum, né? Então 99% aí está no Ethereum. E isso é muito legal porque permite que você teste várias inovações, várias coisas. É um mercado gigantesco que está começando a crescer agora. Enfim, tem um potencial enorme, assim, mas gigante, né? Igual a Amazon disruptou, né, o mercado de logística, de compras, de e-commerce, igual a, sei lá, TripAdvisor, a Skyscanner, né, esses sites de viagens disruptaram o mercado de viagens. Enfim, o mercado de DeFi provavelmente vai disruptar o mercado financeiro tradicional. E o mercado de cripto também está mudando muito por conta disso, né? Eu trago só um exemplo aqui, né? Um mapa de várias iniciativas e projetos, só para trazer um pouquinho, assim, bem superficial do que está acontecendo hoje, mas basicamente você consegue fazer muita coisa que você consegue fazer no mercado tradicional, pegar um empréstimo, fazer uma aposta, fazer um seguro, enfim, né, transacionar, etc., para fazer pagamento. Você consegue fazer no blockchain sem depender, sem ter nenhuma conexão com o sistema financeiro que a gente conhece. Isso está crescendo muito, assim, né? De 2020 para cá, a gente tinha mais ou menos $1 bilhão em protocolos de DeFi e esse é o gráfico, né, de crescimento de dinheiro travado nos protocolos. Hoje a gente está aí por volta de 60 bi. Chegou a bater quase 70 já, deu uma quedinha aí no Bitcoin recente, o mercado de DeFi também caiu um pouquinho. E aí mais um meme, né, para a gente dar uma risada, que já está começando a acontecer também uma mudança de perfil, assim, dos investidores de cripto começarem a buscar rentabilidades com perfis diferentes do que o perfil de cripto até então.
Então, ano passado a gente começou a ver muita coisa de DeFi com menos risco, digamos assim, menos volatilidade e mais retornos sem... O termo correto é market neutral, né? Sem direção, né, de mercado, né? Ou seja, né, você poder fazer, por exemplo, pegar uma stablecoin, né, um SDC, um DAI, deixar emprestando essa stablecoin e receber uma renda aí de 10, 15% ao ano para estar emprestando isso para alguém num protocolo. E com isso, talvez ganhando mais alguma outra coisa, como um bônus, um prêmio, um airdrop ou qualquer coisa assim, um token de governança, enfim. Então, tem toda uma nova cultura sendo criada aqui. Isso aqui é a vanguarda da vanguarda da vanguarda do mercado de cripto. E eu, assim, recomendo muito que quem está estudando economia agora, que tem um pouquinho de tempo, que, né, de repente não está estagiando ou tem tempo sobrando aí no final de semana, de madrugada, aproveitar que a gente está em pandemia, dar uma estudada nisso, porque vocês têm uma oportunidade única mesmo, né? Vocês estão no lugar certo, na hora certa, né? Com a cabeça fresca para poder estudar a economia e ver essas coisas que estão acontecendo no mercado ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Isso para quem não está fazendo já, né? Como eu queria manter o horário aqui, eu tenho mais 2 minutos, eu queria deixar 30 minutos para a gente abrir para pergunta. Eu vou passar mais rápido aqui, eu costumo comentar um pouco sobre Central Bank Digital Currencies, eu sei que a gente vai falar disso. Geralmente eu comento um pouco sobre a moeda do Facebook, né, que chamava Libra, agora eles estão chamando de Diem, e essa discussão, né, do fim do monopólio da emissão de moeda, né, do custo forçado, e aí recomendo muito vocês lerem o Friedman, né, o Nationalization of Money, onde ele levantava essa hipótese, né, e várias consequências disso. A gente está vendo uma coisa muito legal, foi até, né, reportagem super hype agora, fantástico, etc., que é a tokenização de arte, criptoarte, né, os NFTs, colecionáveis, etc., que né, NFT é a sigla para Non-Fungible Tokens, né, então tokens não fungíveis. Fungível é tudo que pode ser substituído, né, um por outro. Então, se você tem uma laranja e outra laranja igual, essas laranjas em geral podem ser substituídas uma pela outra. Tem R$10 em duas notas de R$10, uma nota de R$10 é substituível pela outra, né? A não ser que ela esteja rasurada, sei lá. Mas em geral são coisas fungíveis. O que é não fungível é tudo que é único, né? Então um quadro, né? Se eu venho aqui, pinto um quadro aqui e sei lá, tento vender para vocês, sei lá, citar um amigo meu aqui, o Vitor Montaguini, resolve vender um quadro para vocês, ele cobra, sei lá, R$50 mil um quadro, eu tento vender o meu quadro por R$50 mil, vocês vão olhar e falar assim, não, o quadro do Vitor vale 50 mil, porque ele é um artista famoso, e a obra dele tem toda uma arte lá, sei lá, e você aí, você é um Zé Ninguém, teu quadro não vale nada, né, cara? Então, fica na tua aí, não acha que só porque você fez alguma coisa que você acha legal, não é a mesma coisa, você não pode trocar um quadro pelo outro. E tokens não fungíveis são tokens com lastro em coisas únicas. Então, basicamente é isso. Está crescendo muito, está explodindo também, não vou entrar em detalhe, mas acho legal a gente falar depois, talvez. Tem algumas outras coisas legais, tokenização de tempo, tokenização, né, do Alex, que é um menino super interessante, assim, ele tokenizou o futuro profissional dele, né, acho que um tema super legal também. Mas, em geral, para finalizar, assim, eu comecei a fazer essa apresentação, né, a primeira vez que eu falei de Bitcoin foi em 2015, e esse era o último slide da minha apresentação em 2015, né, esse quadro aqui escrito Futuro. E, na época, o mercado total era 7 bi. Hoje a gente está em 1,5 tri, né, a gente cresceu, sei lá quantas mil vezes, assim. Na verdade, a gente cresceu 100 vezes, né?
até o pico de 2017, depois a gente cresceu mais 5 vezes de 2017 para cá. Mas o que eu acho legal, assim, de passar para vocês é que em 2015, não faz tanto tempo, né, faz 6 anos, a gente ficava imaginando o que seria um contrato inteligente. A gente não fazia ideia que existiriam os ICOs. A gente não fazia ideia que existiria Decentralized Finance. A gente não fazia ideia que um banco de investimento em 3 anos ia emitir um token lastreado em um ativo real, usando Ethereum, por exemplo. Aliás, Ethereum nem tinha sido lançado ainda. E o mais legal é que a gente não fazia ideia de outras coisas que podiam acontecer, né? Então, agora, fazendo esse paralelo, assim, eu fico sempre me questionando, né? Qual vai ser a coisa que eu não estou vendo, que ninguém está vendo, e que vai acontecer nos próximos 5, 6 anos, que vai mudar tudo, né? Assim como o hype dos ICOs foi gigantesco, como o DeFi está sendo gigantesco, como NFTs está sendo uma coisa também super interessante aí que está acontecendo. Eu fico me perguntando nisso. De repente, vocês aqui, que parte de vocês está começando agora no curso, talvez quando vocês estiverem se formando, vocês vão ter oportunidade de ver coisas que vocês não faziam ideia, né? E que talvez por estar batendo um papo sobre isso hoje, vocês possam se abrir para essa possibilidade, assim, né? Eu tenho um amigo e sócio que fala que quando ele fez um MBA em Stanford, quando ele se formou lá, ele tinha um colega de classe que o projeto dele era fazer hotéis em Marte, hotéis de turismo em Marte. E ele olhava e falava assim, cara, que absurdo, esse cara é um maluco, né? Sem noção, né? Tá viajando na maionese. E, né? Daqui a pouco a gente tá em Marte, 10 anos, 15 anos, então talvez o projeto do cara esteja em vias de se concretizar. Talvez ele não, talvez o maluco fosse, né, o meu amigo aqui, meu sócio, que desconfiou lá do potencial da visão daquele cara lá atrás. Mas é isso, eu deixo aqui meus contatos. Sou mega hiper acessível, pode me mandar e-mail, pode me chamar no WhatsApp. Eu faço um meetup com um grupo de pessoas sobre tokenização de ativos. A gente costumava fazer em São Paulo, né? Mas agora estamos, obviamente, fazendo online, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Os meetups passados a gente começou a gravar, tá no meu canal no YouTube, que não tem ninguém, assim, o canal tem só os meetups lá. Não sou famoso nem nada, mas se vocês quiserem procurar, tá no meu YouTube lá também. E é isso, agradeço muito a oportunidade aqui, professor. Eu volto para a gente conversar. Jackson, Wilhelm, estamos aqui. Estamos aqui. Bernardo, muito obrigado. Enquanto você toma a tua água, eu vou passar para o professor Wilhelm fazer considerações. Eu anotei as perguntas. Muito bem, Bernardo. Muito obrigado. Organizando. Deixa só um pouquinho, Wilhelm. O pessoal colocou bastante pergunta, estou organizando as perguntas ali, e logo depois da fala do professor Wilhelm, para fazer umas considerações finais, eu venho com as perguntas. Então, por favor, professor Wilhelm. Muito obrigado, Bernardo. Acho que tuas colocações foram muito bacanas, muito legais, porque é muito diferente, né, quando a gente tem uma pessoa que atua no mercado, que tem as suas perspectivas, tem as suas vantagens de estar vivendo essa realidade, não apenas estar supondo a realidade. Eu acho bem interessante o caminho que tu está seguindo na tua trajetória e como que isso tem a ver com o futuro que eu vislumbro para os criptoativos, né? Ou seja, o caminho da tokenização, o caminho de facilitar o tipo de relacionamento que você pode ter entre troca de diferentes ativos, né? Sejam ativos de dívida pública, como são os precatórios, no exemplo que você nos deu, né? Os precatórios são títulos emitidos pelo governo quando ele tem uma dívida reconhecida, né? É uma dívida não mobiliária. Por exemplo, quando ele tem que pagar uma pensão para uma viúva, por exemplo, né? E daí ele tem ele não cumpre esse pagamento e daí emite um precatório como uma forma de obter recursos para fazer frente a essa dívida, né? Essa dívida que, a princípio, não mobiliária.
E a tokenização facilita, né? Facilitando você fazer transações com ações, fazer transações com obras de arte, fazer transações com debêntures empresariais emitidos em qualquer lugar do mundo, né? Eu vislumbro isso como um grande futuro para o uso do blockchain, né, e para o uso de tecnologias digitais criptografadas. Há muito tempo que as moedas privadas, as moedas de emissão sem um curso legal, sem ser do Banco Central, existem na economia. Né? A gente sempre, quando ouve falar naquela moeda que tem o símbolo do rei. Só que no conceito que você trouxe para a gente, Bernardo, de que a moeda é um crédito, os mesopotâmios, os babilônios já usavam, né? Tabuinhas de madeira ou tijolinhos de barro, que eram reconhecimentos de dívida. E aquilo não tinha nenhum valor intrínseco, diferente das moedas metálicas, que viriam a ser cunhadas pelos gregos séculos mais tarde. Ou seja, elas eram anteriores às moedas cunhadas pelos gregos ou pelos chineses, né? E eram moedas não mercadorias, que eram as moedas tradicionais, não metálicas, né? E que eram reconhecimento de dívida. Se a gente vir mais recente na trajetória histórica, o Adam Smith, né, considerado o primeiro economista, no seu tempo, na Escócia, não se usava moeda emitida pelo Banco Central. A Escócia não tinha um Banco Central. Ela tinha grandes bancos privados. E o Adam Smith usava moeda emitida por um banco privado, pelo Bank of Scotland, que é um banco privado que existe até hoje. Né? Isso suscitou um debate muito interessante que se recoloca hoje em dia, que é o debate da moeda privada, na época era defendido pelo Free Banking School, ou seja, de que qualquer banco poderia emitir a sua moeda, em contraposição ao Currency School, aquela escola que advogava que só se podia emitir moeda correspondente à quantidade de ouro previamente depositado, e a Banking School, a escola do Banco Central, em que o Banco Central que emitia papel moeda baseado numa reserva fracionária em ouro. E com isso ele podia expandir a oferta monetária para atender às necessidades de liquidez. Né? Eu parto do princípio que a quantidade de moeda que tem um sistema, ela tem a ver muito mais com a demanda por liquidez do que com a oferta dos meios de pagamento. A oferta dos meios de pagamento se adapta a essa demanda. Se você não tiver oferta, o que ocorre, né, é uma deflação e uma crise, uma estagnação econômica que gera um grande desemprego. A gente viu isso no Plano Collor, aqui no Brasil, no começo dos anos 90, quando naquele ano, 1990, a atividade econômica caiu 4,3%, mais do que o ano passado com a crise Covid. Né? Foi o ano específico, de 1929, 30, que a economia brasileira mais encolheu. Por quê? Porque se secou a oferta de meio de pagamento da economia. Então, se você seca a oferta de meio de pagamento, o Friedman já apontava isso, né? Você tem o risco de deflação e o risco de estagnação econômica. Ao contrário, se você expande em excesso a oferta monetária muito acima da demanda, a consequência óbvia disso é a inflação. Então, a demanda por liquidez, a demanda monetária, rege a oferta monetária. Né? Por isso que moeda é crédito, porque o crédito é a demanda por moeda, a demanda por liquidez. Né? Quando você coloca o dinheiro, transporta o valor no tempo e no espaço, né? E essa frase o Elon Musk disse, o problema é que ele não disse quem é o autor da ideia, do conceito. Né? A ideia do autor e do conceito é o Lord Keynes, não, John Maynard Keynes. Né? Keynes, que apresenta o conceito de moeda como reserva de valor, aquelas três funções que você apresenta de moeda, segue a teoria monetária keynesiana, né? Inclusive o conceito de que moeda é crédito
segue um conceito cartista, né, também aceito por Keynes. Keynes colocava nessa ideia de que a moeda é a ponte pênsil que liga o passado com o futuro, ou seja, o dinheiro que eu guardei no passado, eu posso usá-lo no futuro, e mais do que isso, eu posso trazer dinheiro do futuro para o presente, eu posso fazer uma dívida em dinheiro, eu posso estabelecer um contrato para pagamento futuro, né? Por isso que a moeda também é medida de valor, né? Porque ele é o meio é o numerário dos contratos, né? Eu não vou fazer questões específicas questionando blockchain, no coins ou bitcoiners, né? Eu acho que essa discussão ela é quase como uma torcida, né? Eu também sou flamenguista, né? Eu assisti o jogo, né? Sofri ali quando estava 2-2, briguei com o Rogério Ceni, que para variar fez sempre uma substituição errada, né? E vibrei muito com o gol do Arrascaeta ali no segundo tempo, né? Mas eu queria depois colocar... dessa, o Adaime vai te mandar uma camisa aí do Flamengo para tua casa, hein? Ah, com certeza. O Adaime é o fundador da MOS lá, o fundador do MCV. Sim. Eu fico preocupado com o Bitcoin em particular e com essa grande emissão de criptomoedas que a gente está vivendo, né? E são duas coisas diferentes que a gente não pode confundir. O Bitcoin tem uma oferta fixa, né? E essa oferta fixa, oferta inelástica, aconteceu com o ouro, isso em diferentes momentos do ciclo econômico mundial, há uma grande valorização dessa moeda que a gente pode interpretar como uma deflação dos bens em relação a essa moeda. Ou seja, os bens valem cada vez menos em relação a um Bitcoin. O Bitcoin pode comprar mais produtos. Isso é deflação. E essa deflação, ela acaba sendo mais perigosa do que a inflação. Imagina que você vá produzir um produto, um celular, um iPhone, e você gaste R$1.000 para produzir esse iPhone, com a expectativa de você vender com uma margem de lucro, comercialização de 20%, 1.200. Só que se houver uma deflação, o preço do iPhone na moeda que você está utilizando cai. E vamos supor que ela seja insuficiente para cobrir os custos que você já despendeu. Ou o crédito que você fez, você não tem dinheiro, você emitiu uma dívida, né? Contratou crédito no valor de R$1.000, só que se houver uma deflação e você vender esse artigo por R$900, você não vai ser mais capaz de pagar, né? Então, isso cria um problema, o que a gente chama de uma deflação, né? E essa deflação é o que proporciona crises, proporciona rupturas. A solução disso foi simples, foi criar um emaranhado de criptomoedas, né? Hoje nós temos criadas mais de 10.000 criptomoedas, já desapareceram umas 2.000 criptomoedas, então você tem um volume bastante grande. Parece que a gente está vivendo naquele ambiente lá do Free Banking School. Em torno disso, os bancos centrais do mundo inteiro estão preocupados, primeiro, em regular a oferta de liquidez da economia, que é um dos seus atributos, e bancos centrais mais ou menos autônomos, né? O nosso Banco Central hoje é autônomo em relação ao governo, então ele não emite moeda já há muito tempo para financiar gasto público, né? Hoje, os bancos centrais estão preocupados em digitalização da sua moeda. Daí a pergunta que eu faço para você, se você tem acompanhado essa discussão da moeda digital do Banco Central. Pelo menos desde 2018, o Bacen tem feito texto de trabalho, texto de discussão, e tem colocado na sua agenda uma moeda conversível, uma moeda digital, e mais recente anunciou possivelmente uma emissão de uma moeda baseada em tecnologia blockchain. Daí a questão que eu te faço é, primeiro, né, como é que você vê essa perspectiva da difusão de várias criptomoedas para fazer frente a essa deflação do Bitcoin que nós estamos vivendo hoje, né?
Eu não vou nem discutir se é uma bolha do Bitcoin, tipo bolhas das tulipas, que pode explodir algum dia, como explodiu a Bolsa das Tulipas, né, a bolha das tulipas. E segundo, como é que você vê essa perspectiva da moeda, da criptomoeda ou da digitalização das moedas do Banco Central? Obrigado, Bernardo. São as duas questões para o debate. Show. Vou começar pela última. Então, as moedas dos bancos centrais, né, eu acompanho, sim, não tão de perto quanto DeFi e outros temas. Mas tive até uma honra de mediar um painel com o professor Aristides, né, do Bacen, que lidera o grupo de trabalho do Real Digital, né? E eu acho que vem logo, né? A China já está lançando, né? E já está testando, já está funcionando em algumas regiões lá, né? Em ambiente de teste ainda. Eu sei que a Suécia já tem um estudo mais avançado, né? Vários bancos centrais ao redor do mundo, o Banco Central Europeu tem muito paper escrito, e o Fed também já diz que em algum momento não vai ficar para trás, né? Eu acho que é uma questão de tempo, acho que tem diversos pontos positivos e diversos pontos negativos. Espero que os pontos positivos superem os negativos aqui, né? Que a gente possa usar a tecnologia sempre com o avanço da humanidade, né? Mas, sem dúvida, a gente corre alguns riscos também, né? Então, de vigilância, de monitoramento, né? De restrição a liberdades, são riscos que podem acontecer, né? A China mesmo já disse que vai controlar todas as transações feitas na rede dela, né? E não tem o que se falar, né? É um governo extremamente centralizado e autoritário, né? Desse ponto de vista de liberdades civis. Então, espero que a gente avance, né? Eu sou muito entusiasta de ver como vai ser as moedas privadas, né? O Facebook, eu acho que em breve uma Amazon, Google, Apple devem lançar moedas próprias também. Tenho muita curiosidade de ver como que o mercado, como que as pessoas vão lidar com isso, né? Porque hoje, quando você compra uma moeda, né, seja o real, seja o peso argentino, seja sei lá, o dólar, enfim, você carrega nas costas as decisões tomadas por aquele Estado, por aquele governo, né? Você carrega o peso de guerras, né, de expansões monetárias, de decisões que fogem do teu controle. Então, muitas vezes, em muitos países, na maioria dos países, você fica refém de um monopólio, né? Então, acho que esse é um grande ponto assim, para a gente pensar. Que eu gosto, né, o que eu quero dizer aqui, que eu gosto de trazer essa reflexão, não entre o CBDC, né, as moedas digitais de bancos centrais, e a moeda do jeito que a gente conhece hoje. Eu prefiro pensar em moedas de bancos centrais versus moedas privadas de empresas, né? Mas se a gente quiser ficar só num ponto assim das moedas dos bancos centrais, qual é a reflexão econômica que a gente pode fazer se um banco central, por exemplo, o Bacen, resolve receber depósito à vista? Ao invés de você ter que fazer um depósito no Banco do Brasil, você poder ter uma conta direta, uma conta corrente direta no Banco Central. Como fica as reservas fracionárias, como ficam os serviços financeiros, dado que o Bacen é o banco mais seguro, porque é o banco dos bancos, né? Então, você não tem risco de crédito direto nesse sistema, se você tem um depósito contra o Banco Central, né? Nesse sistema, né? É sempre bom lembrar. Mas por isso que eu gosto de trazer essa perspectiva, assim, e aí eu sempre me pergunto, assim, o que tem de tão especial no dinheiro que faz com que a gente não possa criar o nosso próprio dinheiro, né? Eu moro numa comunidade e não posso imprimir o meu próprio dinheiro, ou eu tenho uma empresa e não posso imprimir o meu próprio dinheiro para os meus funcionários, para os meus clientes, etc. Por que o dinheiro é tão diferente do pãozinho, ou do tênis, ou das roupas, né? O que faz ele ser um ativo que precisa ser extremamente controlado, né? E obviamente,
só levanto a pergunta porque eu não tenho resposta, né, para essa pergunta, assim. Qual que era a primeira pergunta, que eu esqueci já? Eu fiquei viajando aqui na maionese, no CBDCs aqui. Não, a primeira pergunta tem a ver justamente com isso, né? Com um debate que houve no século XIX, do Free Banking School e Currency School, e o Banking School. Acho que, de alguma maneira, você já respondeu. Mas a questão é assim, se a gente tiver fixo numa moeda, numa criptomoeda específica, que tem oferta inelástica, e moeda segue a liquidez, a demanda por liquidez, né? Deflação, né? O risco da deflação dessa criptomoeda, o que, de acordo com uma lei econômica, acho que é a lei de Grincha, né? Uma moeda expulsa a boa, ou seja, você tem uma boa moeda, que é o Bitcoin, só que ela vai ser expulsa por moedas que atendem à demanda, né? Bad money expels good money, né? A moeda ruim passa a ser circulada e a moeda boa passa a ficar de reserva, né? Ninguém quer transacionar na moeda boa, né? Então, eu gosto de fazer uma pergunta também, que eu também não tenho resposta, que é por que a gente acha que deflação é tão ruim, né? Porque, no meu questionamento, a gente, na verdade, está privilegiando o produtor, o empresário, né? O agente que está produzindo, em detrimento de todo o resto da população, porque ter bens mais baratos é mais poder de compra para a população, ponto, né? E o agente que produz, ele corre riscos, e esse é mais um risco. Talvez o iPhone lá na hora da criação, ele acha que vai valer mais, mas talvez a Samsung lance um concorrente no meio do caminho e ele vai ter que vender o iPhone mais barato de qualquer jeito, não necessariamente por deflação, né, de preço, enfim. E versus, eu acho que esse é um ponto, né, é levantar por que deflação é tão ruim, né, não necessariamente. E aí eu entendo a crítica que se faz a reajuste de salário, que é muito mais difícil de ser feito, né, ou seja, deixa a população pagar o preço da inflação, que a gente tem que garantir que o empresário continue produzindo, né? E do outro lado, sempre levar em conta que o custo de você ter uma inflação mínima controlada ao longo do tempo, etc., é o custo da população né, ser empobrecida de forma controlada, né? E acho que não é pouco o que a gente é empobrecido de forma controlada, e aí aqui eu me tiro um pouco disso, mas eu falo principalmente de pessoas que não têm acesso a serviços bancários, a poupança, né, a investimentos, que são as pessoas que são mais afetadas pela inflação, né, que a gente não, enfim, acho que é quem paga mais imposto, quem perde valor, quem, né, não tem reajuste de produtividade, enfim, né, então também eu não sou economista, assim, não tenho respostas para isso, mas levanto esses questionamentos genéricos, assim. Lógico que eu não vou ocupar o tempo de questões ali, que tem muitas questões dos alunos, né? Sim, mas sim. É um assunto que a gente pode conversar depois, na sequência, sem nenhum problema. Verdade. Só com um vinho na mesa, professor. Sem um vinho a gente não entra nesse sistema. Com certeza. Vai ter que ser. Tem que ter liquidez. Suco ou sorvete? Vamos no suco, né? Nesse caso de uva. Bernardo, eu agrupei algumas questões que os alunos colocaram aqui, né? Não só alunos, o canal é aberto para toda a comunidade, da PUC e fora da PUC, mas eu juntei um grupo assim, podemos enfrentar bolhas no mercado de criptomoedas, alguns perguntando, Bitcoin é mais investimento ou é mais especulação? Né? O Bitcoin pode virar a principal moeda mundial, a gente vai usar no nosso dia a dia, né? Novas criptomoedas podem acabar com o Bitcoin. Acho que o Wilhelm já respondeu algumas coisas, e você também, nessa intervenção do Wilhelm, algumas questões já foram
respondidas, mas eu ia direcionar para você, Bernardo, colocar essa questão de possíveis bolhas, se é investimento ou está mais para especulação, pode virar a principal moeda internacional, e se a gente vai usar no nosso dia a dia, né, tipo ir na panificadora comprar pão com Bitcoin, como é que você vê isso? Perfeito. De trás para frente, se a gente vai usar no dia a dia, eu acho que não, o Bitcoin em si, especificamente. Porque eu acho que hoje a tese principal é que serve como reserva de valor, e reserva de valor, né, você não usa, né? Apesar de que eu acho que você vai poder usar o Bitcoin como colateral para fazer empréstimos de dia a dia e enfim, ter mecanismos de otimizar o seu patrimônio e otimizar a sua liquidez. Acho que, para deixar genérica a resposta nisso. Mas acho que a gente vai demorar muito tempo, se acontecer um dia, da gente ver o Bitcoin servindo como unidade de conta, né, que é você precificar as coisas em Bitcoin. Esse tipo de mudança costuma ser uma mudança cultural de longo prazo, né, de longa transação, de transição longa, né? Hoje a economia global é baseada em dólar, ponto, né? A gente pode até, no Brasil, a gente é obrigado a usar o real para fazer transações, né? A gente não pode, em geral, ofertar produtos e serviços em dólar, né? A gente é proibido de fazer isso, mas, em geral, boa parte dos produtos são precificados em dólar, né? Se o dólar desvaloriza, né? Se o real desvaloriza, o dólar valoriza, os celulares ficam mais caros, os computadores ficam mais caros, os carros que são importados ficam mais caros, os carros brasileiros acabam ajustando um pouquinho o preço também. A gente tem uma economia que parte dela a gente tenta se proteger, mas parte dela é dolarizada, mesmo no Brasil, né? Que é um mercado consideravelmente fechado ainda, vai. Então, dito isso, acho que não. O que eu acho que pode acontecer, que é a minha hipótese mais provável? A gente vai passar a negociar cada vez mais moedas, e as moedas vão estar cada vez mais disponíveis. Então, eu vou dar um exemplo do que eu acho que vai começar a acontecer. Eu sou motorista de Uber, e aí você faz uma corrida aqui comigo, você me paga em real digital, né? O real digital já está funcionando, você vai me fazer um Pix do real digital ali direto no Uber, e o meu Uber ele já está configurado com um aplicativo de gestão de investimento. Esse real digital cai para minha conta de investimento e vira um portfólio de criptomoedas diversificado, de outros criptoativos, de tokens lastreados em imóveis, tokens lastreados em investimentos, em precatório, em ações, etc. E o meu dinheiro vai estar sempre otimizado, né? É o money stream, né? Então, de repente eu já desconto um pedaço para pagar uma reserva que serve para eu pagar a faculdade, então eu faço 10 corridas, e essas 10 corridas vão para eu pagar a faculdade, depois as próximas 10 vão para eu fazer a reserva para aluguel, e assim por diante. Eu acho que o dinheiro ele vai se tornar uma coisa mais fluida, assim, e a gente vai ter portfólios, provavelmente geridos por algoritmos, né? Então, dependendo do perfil de risco, de quanto eu ganho, de quanto eu gasto, o meu aplicativo ali vai fazer uma gestão do dinheiro que eu tenho, né, por preferências, assim, é assim que eu vejo. E aqui eu simplesmente não consigo dizer o que é bolha, o que não é, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer na economia, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo, né? Será que o Bitcoin teria valorizado de $7 mil para $60 mil em um ano se não tivesse ocorrido a pandemia? Eu não sei. Provavelmente não. Talvez menos. Não sei. Talvez tivesse andado de lado. Eu não sei. Se não tivesse ocorrido a pandemia, será que o governo americano teria impresso tanto dinheiro com quantitative easing? Não sei. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? E aí, dizer o que vai acontecer daqui para frente é futurologia, né? Mas eu acho que bota uma pressão. Eu acho que dá alternativa, né? E cada vez mais a alternativa é bem aceita, né? Não é mais só o criptonerd que é contra o sistema financeiro global. É o gestor de hedge funds da Goldman Sachs, é o CEO do JP Morgan, são os maiores family offices do mundo, é o Elon Musk, é o Michael Saylor, são
as empresas de tecnologia, o PayPal, enfim, todo mundo, né, indo por esse caminho. E eu acho que, com certeza, assim, tem um papel do regulador aqui de evitar grandes problemas, né, evitar fraudes, esquemas, né, pirâmides, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Eu tenho uma plena convicção de que é um papel super legítimo, importante dos governos e da regulação, mas que a gente consiga separar uma coisa da outra, né? De que uma coisa é uma disrupção tecnológica que pode ser muito boa, positiva para a humanidade como um todo. Outra coisa é a tecnologia sendo usada por maus atores, né? E aí não dá para confundir uma coisa com a outra, assim. Então, ficando só no âmbito econômico, o que é uma bolha versus o que é uma desvalorização gigantesca, né? Eu não vivi na Grécia e no Chipre, nem na Argentina, e também não era crescido o suficiente, né, na hiperinflação do Brasil e nos problemas que a gente teve aqui até o real, mas eu vejo gente fugindo da Venezuela com Bitcoin e agradecendo a possibilidade de conseguir fugir com Bitcoin, porque era o único jeito de sair com recursos do país dele, né, e vindo para o Brasil e conseguindo trocar Bitcoin por real, e que se tivesse carregando ouro, seria confiscado na saída, se tivesse tentando carregar dólar, seria confiscado, e o único jeito é usando Bitcoin, assim, e para mim isso tem um peso enorme, sabe? Para mim isso tem é muito maior do que, assim, bolha, sei lá, um Bitcoin é sempre um Bitcoin, né? Quanto o dólar vai desvalorizar em relação ao Bitcoin é que é a pergunta, eu acho, né? Ok, legal, gostei, bacana. Tem uma questão que até eu comecei a acompanhar, Bernardo, e perdi, assim, de continuar fazendo algumas leituras, que é uma questão ambiental, né, que alguns estudantes colocaram sobre o quanto o Bitcoin consome de energia no seu processamento, né? E esse consumo ele é absurdamente alto, segundo alguns comentaristas, analistas, é uma das transações que mais consome energia. Como é que você vê isso? Isso, na minha opinião, tem dois problemas: um esgotamento, né, desse processamento, bug, sei lá, alguma coisa assim, e, por um outro lado, a questão ambiental, de consumir muita energia. Daí perguntaram, como é que você vê isso, Bernardo? Perfeito. O Bitcoin, eu ouvi um colega esses dias fazer uma analogia muito interessante, assim, que o Bitcoin é como se fosse uma refinaria que transforma energia de modo bruto, né, energia elétrica, em valor agregado. Qual que é o valor agregado? É a capacidade de você manter consenso numa rede, né, e gerir um sistema financeiro distribuído, né, eu gosto de trazer essa perspectiva porque quando a gente pensa em impacto ambiental, né, em impacto social e etc., tudo gera impacto, né? Então, você precisa levar em conta que o sistema financeiro tradicional também gera impacto, o papel moeda que a gente imprime também gera impacto. O servidor do Banco Central, o servidor do Fed também gasta energia. Né, a árvore que a gente derruba para fazer dinheiro gasta energia e tem um impacto. Eu acho que o ponto não é não fazer impacto. O ponto é pegar essa externalidade e internalizar ela, né? Você compensar o impacto que você gera, né? E aqui o que se diz é que o Bitcoin de fato hoje deve estar em torno de 0,6%, acho, da energia global. É muita coisa. É um país, né? Uma Nova Zelândia, uma Argentina. É muita coisa mesmo, assim, assusta, né? Mas você também tem que levar em conta qual é a origem dessa energia, né? Então, é fonte renovável ou não? É termoelétrica, né? É hidrelétrica? E aí tem estudos que entendem mais ou menos aonde está a matriz da mineração do Bitcoin,
e faz esse cálculo, né? Tem um pessoal que já fez, isso é super debatido, faz tempo que isso é debatido no mercado. O que eu acho muito legal, que eu estou começando a ver, é, por exemplo, a One River Asset Management, que é uma grande gestora de fundos de cripto, está neutralizando a custódia e a emissão e as transações dos bitcoins dos seus fundos. E a gente está vendo cada vez mais outros players fazendo a mesma coisa, né? Isso não só com Bitcoin, né? Para mim, o impacto econômico que a gente tem, né? Quando a gente viaja de avião, é um impacto super relevante também. A gente deveria neutralizar também a pegada de carbono do dia a dia, né? Eu fiz a minha neutralização antes de ontem, do meu ano passado. Eu neutralizei 5,6 toneladas de carbono, mais ou menos, na plataforma da Moz, né? E eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, assim. Quem se preocupa com isso deveria fazer o seu próprio cálculo primeiro, né, para não ter telhado de vidro, e depois neutralizar os seus bitcoins, e depois neutralizar tudo que gasta, né, de energia, e assim por diante, assim, e neutralizar o Bolsonaro, neutralizar o Salles, e tudo que eles estão fazendo lá também, para a gente fazer uma caridade aí. Boa, muito boa. E aí, para a gente já ir fechando, porque daqui a pouco a gente já esgotou quase o nosso tempo aqui, é uma questão sobre como é que você vê o papel do Estado. Tem algumas perguntas, eu vou juntar aqui também. Você vê que o Estado ele deve limitar, quer dizer, como é que o Estado pode interferir nesse mercado? É importante que haja limites, taxas, né, um rastreamento, alguém até colocou aqui, ter um rastreamento dessas moedas. Como é que você vê isso, né? Como viu, quem comentou aí que já chegou a bater em quase 10 mil criptomoedas, umas 2, 3 mil evaporaram, sumiram do cenário, mas mesmo assim, tem muita gente aí nesse mercado, né? Como é que você vê o papel do Estado? Perfeito. Eu acho que o Estado ele deve fomentar a inovação e fomentar, né, tudo que pode gerar valor agregado para a humanidade, né, gera valor positivo. Por exemplo, se você consegue, usando blockchain, fazer serviços financeiros para as pessoas que são desbancarizadas, né, e hoje 1/3 da população mundial não tem acesso a serviços bancários, né, eu acho que isso é um ponto super positivo que o Estado deveria fomentar. Se o blockchain consegue fazer um sistema financeiro de capitais mais acessível, mais eficiente, eu acho que deveria ser fomentado também, assim, acho que é um papel importante do Estado, né? Por outro lado, eu acho que é muito relevante o papel da regulação, de evitar lavagem de dinheiro, terrorismo, né, tráfico de drogas, financiamento de atividades ilegais. Eu acho que faz parte da sociedade que a gente vive, né, evitar maus atores e evitar que maus atores usem tecnologia para fazer as suas más ações, né? Em geral, o que o pessoal de blockchain, de cripto, de Bitcoin costuma falar é que 99% de dinheiro no mundo é feito pelos bancos em dólar, né? E todo ano explode alguma operação, algum escândalo do banco X, do banco Y, lavando dinheiro da máfia, dos narcotraficantes, etc. E que, na verdade, o Bitcoin nem tem tamanho, nem tem volume para fazer o tanto de lavagem de dinheiro que muitos bancos fizeram e fazem ainda ao longo da história aí. Mas eu também não acho que a gente tem que, então, porque um faz errado, o outro pode fazer errado também. Eu acho que a gente tem que coibir tudo e criar mecanismos para a gente ter uma sociedade melhor, assim. Eu só não acho que dá para jogar o bebê com a água fora, né? Essa expressão, eu nunca sei qual que é a expressão certa. Mas né? Então Bitcoin facilita a lavagem de dinheiro. Vamos evitar que facilite. Tem várias empresas, tem vários serviços fazendo controles, blacklists de fraude, de lavagem de dinheiro, de maus atores, etc. Pornografia infantil, né? Dinheiro que transaciona na rede, que vem de atores ligados à pornografia infantil, enfim. Já é super bem controlado. Eu conheço dentro de casa, né? De casa eu digo mercado Bitcoin, né? A gente tem um sistema muito avançado de compliance,
onde a gente, em geral, a gente pega fraudes que passaram pelos bancos. O cliente depositou dinheiro na corretora, veio de um banco, passou por um banco e a gente bloqueia. Né? Justamente porque a gente é o mais exposto, né? A gente é o ator novo, a gente é quem está na linha de frente, né? da mídia, etc. Então a gente precisa fazer melhor do que o que se exige, sabe? Acho que tem um equilíbrio, né? para ser feito, assim, né? Acho que tem assim, eu vejo principalmente o regulador brasileiro, que eu acompanho mais de perto, CVM, Bacen, com Sandbox, com Lyft, com projetos, né, para trabalhar com as fintechs, né, com as empresas de cripto, super receptivos, super inovadores, né, criando ambientes controlados para que a inovação seja testada, para que sejam flexibilizadas as regras. Então, eu acho que é uma coisa que anda em paralelo, né, que caminham juntos, né, o governo caminha junto com a iniciativa privada, né. A gente tem que estar nessa visão mais moderna, assim, né, de que não é uma coisa versus a outra, né, são partes importantes da sociedade que caminham juntas, assim. Perfeito. Professor Wilhelm, alguma observação final para a gente fechar? Sim, eu quero fazer uma observação. Na realidade, eu quero reproduzir a palavra de alguns alunos, viu, Bernardo? Israel Gonçalves, tópico fantástico e muito bacana as questões levantadas. Osmar Santos Júnior, ótima aula com aplicações práticas, muito bom. Vinícius Guilherme Balsão, ótima aula, obrigado. Diogo Toniolo, alucinante. Gabriel Jorge Reistreiter, obrigado, Bernardo. Cara, a gente tem, assim, vários elogios dos nossos alunos, né, mostrando quanto foi bacana a tua colocação. Os alunos colocaram muitas e muitas questões, né, a gente tocou em apenas algumas, eu até peço desculpas ali, porque eu acabei me alongando, mas a gente também fica ansioso de explorar cada vez mais o Bernardo, né, e o Bernardo soube explorar muito bem, né. Aqui, Pedro Arthur Soares da Silva, pô, da hora, demais, né? Então, assim, elogios muito legais, mostrando, né, primeiro que a turma está muito focada. Eu queria dizer que muita gente aqui já está discutindo como que vai minerar moeda, que tipo de placa vai usar, né? E que tipo de moeda vai minerar, o uso do Cardano, o uso de outras moedas, altcoins, tal. Então, assim, é uma turma muito ligada. Eu acho que essa é uma geração, né, da criptomoeda, aí, mostrando o quanto é importante essa temática, né? E depois a gente passa essas questões, né, elas vão ficar no nosso link ali, depois a gente te passa, porque são questões que a turma nova, né, a piazada, como a gente chama aqui no Sul, né, tem nos colocado diariamente, né? E mostra ali como que eles estão conectados, como eles estão ligados nessa temática. Eu só venho te agradecer, Bernardo. É muito bacana a gente poder escutar uma pessoa, né, do mercado, tem visões teóricas distintas da minha, mas isso não impede que haja um debate, né, e que depois a gente possa trocar ideias com um bom vinho à mesa, né? Não, sem dúvida. Boa. Obrigado, Wilhelm. Essa observação da turma ali ficou direto. Caraca, que legal, que show e etc. Muito bacana. Agradeço a presença dos nossos estudantes nessa nossa aula inaugural do curso de Economia para o ano de 2021. Um ano ainda complicado com relação à pandemia. A gente está começando a voltar, né? Já estamos começando a ensaiar algumas aulas presenciais. Aí vocês vão começar a ter novidades com relação a isso. A universidade está voltando devagar, seguindo todos os protocolos, e fica aí um convite, sem dúvida, para uma, digamos assim, uma segunda rodada, talvez lá no segundo semestre, de repente, para o Bernardo voltar e a gente fazer mais uma discussão desse nível com a participação de todos vocês. Então, mais uma vez, agradeço, em primeiro lugar, o aceite do convite pelo Bernardo. Obrigado ao professor Wilhelm também por trazer as suas considerações, e um agradecimento especial a todos vocês que assistiram essa aula inaugural do curso de Economia da PUC Paraná. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
E vamos para a aula agora, né? Eu tenho aula agora também. Valeu, Bernardo. Eu tenho aula agora. Aí, vou visitar minha mãe, aí eu passo para visitar vocês também na faculdade. Avisa. Vamos tomar um café lá na PUC, né? Combinado. Se for de dia, né? À noite a gente sai tomar um vinho, né, Wilhelm? Sim, ainda existe Kowalski lá na frente? Ainda não? Já é. Eu acho que existe ainda, cara. Acho que tem existe. Uns que fechando, mas tem uns que permanecem. Teve um barzinho ali que fechou, né, cara? Porque, putz, quanto tempo aí? 1 ano, né? E o principal público do pessoal ali da frente era o aluno da PUC, né? De manhã e à noite, né? Não era só à noite. De manhã também. Cansei de passar de manhã nos barzinhos ali, tudo lotado, né? Mas era na hora do intervalo, né? Não vamos avacalhar com as nossas estudantes aí. Mas valeu, pessoal, mais uma vez. Valeu. Muito obrigado a todos. Um abraço, boa noite. Bernardo, obrigado mesmo, valeu. Depois a gente conversa, eu te passo o certificado e etc e tal, né? Tudo bem? Valeu. Mauro, meu querido Mauro.